Bem-vindos ao IBEF Podcast, o podcast do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças do Espírito Santo. Eu sou a Juliana Silveira, sou a fundadora do Co-Space Makers e head de conteúdo do IBEF. E hoje estou aqui muito bem acompanhada de 3 dos nossos membros do IBEF e também participantes dos comitês qualificados de conteúdo para conversarmos um pouco sobre o que são esses comitês e qual é a importância deles, tanto para o IBEF como para os membros associados e para a sociedade de uma forma geral. Vou apresentá-los para vocês. Estou aqui com o Thiago Goulart, ele que é assessor na Valor Investimentos e também está na nova diretoria como diretor de conteúdo, também acompanhada pelo José Carlos Buffon, ele que é advogado, empresário, sócio da Sinapse Capital e está como líder do comitê ISD. E também Fabrício Norbin, especialista em investimentos, membro do IBEF Academy e, atualmente, líder do Comitê de Finanças. Quero agradecer imensamente a vocês por terem topado estar aqui com a gente nesse que é o primeiro podcast do IBEF, abrindo aí uma nova porta de saída para os membros e para os nossos conteúdos, que são maravilhosos e que a gente vai contar um pouquinho hoje através de quais canais a gente entrega esses conteúdos e como acontece toda essa produção. E agora também acontecendo aqui no nosso podcast. Thiago, passo a palavra para você. Muito obrigada por estar aqui. Bom, primeiro que gostaria de agradecer, Juliana. Assim, a gente trouxe a Juliana ali para o head de conteúdo, né? Que é um desafio muito grande aqui no IBEF, porque a gente tem um capital humano gigantesco, né? Muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas vinculadas às empresas. Eu acho que o grande barato dentro do IBEF é justamente compartilhar esses conhecimentos e poder divulgar isso daí, catalisar, né, com as capilaridades que a gente tem dentro dos diversos meios de comunicação, né? Então, acho que esse é um ponto bem bacana. Como eu estou como diretor de conteúdo, né, aqui do IBEF, é muito bom, é muito importante falar desse agrupamento de pessoas que a gente começou a trazer para dentro dos comitês qualificados de conteúdo. Então, os CQCs, acho que foi uma bola, um golaço que o IBEF fez. É recente, né? Relativamente recente, os comitês. E, ao mesmo tempo, assim, a gente tentou estruturar esses comitês em 6 grandes conteúdos, né? Conteúdos macros. Então, a gente tem, por um lado ali, a área de finanças, né? Um dos objetivos do IBEF, aliás, está muito vinculado a essa parte de finanças, o ecossistema econômico do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, a parte de gestão, né? Então, a gente tenta reunir e agrupar diversas pessoas com habilidades distintas e capacitadas, de fato, para poder fazer essa liderança, né, dentro dos comitês. Então, hoje, a gente possui 6 comitês. O Comitê de Finanças, o Comitê de Economia, de Gestão e Empreendedorismo, ESG, né, que é um tema que está muito em voga hoje em dia. Todos estão, mas o ESG também ele tá carregando a temática muito, muito forte aí na mídia, por exemplo. O Comitê de GRC, né, Governança, Risco e Compliance, e Inovação e Tecnologia. A gente teve um plus a mais, porque a gente trouxe 2 figuras importantes e encantadoras, que é o Luiz Cláudio Alemange e a Efigênia também, para poder fazer um grupo de estudos especial focado em assuntos tributários. Então, a gente acredita muito que esse é uma temática que vai acontecer de forma bem enfática durante esse ano, acho que durante os 3 anos por exemplo, do novo governo, etc., mas que vai ter uma presença muito grande no debate na sociedade. Então, a gente acabou criando esse grupo especial justamente porque a gente tem também uma cadeira dentro do GTFAS, que é o grupo de trabalho da Secretaria de Fazenda, e a gente, como instituição, se aproxima cada vez mais do governo, né, do governo estadual. Então, quer dizer, esse é um preâmbulo aqui para a gente começar a iniciar a conversa, falando dos comitês qualificados de conteúdo. Então, acho que basicamente é isso, uma temática macro, com diversos assuntos interessantes que se complementam muitas vezes e que a gente tem a oportunidade hoje de bater o papo e de passar a bola aqui, justamente com o Fabrício Norbin na área de finanças e com o Buffon carregando aí, trazendo bom lembrar também, né? O Fabrício ele é o líder, mas tem o conselheiro, que é a figura do Marcel, e o Buffon
líder da área ali do comitê de ESG, como conselheiro, o Marcelo Zenkner também. Então é bem bacana isso. Acho que para a gente compartilhar agora, Juliana, acho que vale a pena trazer um pouco das experiências de como é que eles estão vendo essa área de conteúdo aí, como líderes também, né? Puxando essa área que é tão bacana e que está sendo discutido aqui no IBEF. Buffon, passo a bola para você agora para falar um pouquinho sobre o comitê e para a gente conhecer também você. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. Juliana, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse primeiro podcast. Então, para mim, como líder do CQC de ESG, na verdade é o terceiro ano como líder, né? Desde o começo, no primeiro ano, eu fui líder na área de finanças públicas. Era um comitê que existia e hoje não existe mais. Nesse terceiro ano, eu estou agora no comitê de ESG. Como você falou, ESG é um assunto muito discutido, mas muito pouco entendido também por grande parte da população e também dos empresários, né? E empreendedores de modo geral, que é um dos nossos principais alvos aqui na produção de conteúdo, seja agora no podcast, ou nos artigos, nas publicações que a gente faz nas redes sociais. Então, a gente trouxe um time muito bom, né, de ESG. Eu sou o coordenador, mas tem pessoas muito, muito gabaritadas, né, como Marcelo Zenkner, que foi meu professor na faculdade, tenho a honra de tê-lo novamente comigo. O Poliano, que é um professor da FUCAP, é doutor em economia, enfim, também tem muita experiência em ESG. Então, estou muito satisfeito. E o trabalho do líder e do coordenador é isso mesmo, assim, tentar direcionar o trabalho do grupo, né? Não é o dono do grupo. Então, o que eu tento fazer é juntar todas essas cabeças pensantes e fazer o melhor trabalho possível, que todo mundo tenha a oportunidade de entregar o trabalho, que, como a gente estava conversando aqui antes, né, o CQC é uma vitrine muito importante, muito legal para os membros do IBEF, né? Dá visibilidade na produção de artigos, na produção de conteúdo do site do IBEF, nas redes sociais do IBEF. E é isso, assim, estou muito feliz, muito honrado em estar aqui no CQC e estar aqui hoje no podcast. Poxa, vou até passar ali para o Fabrício. Fabrício, uma das áreas que acho que o IBEF ele domina bem é a parte de finanças, né? E, poxa, você trabalha com finanças, né, do mercado financeiro. Como é que você vê, assim, essa parte de finanças? Sempre está na moda, né? O plano, tanto a parte da economia, né, quanto a área de finanças, literalmente, ela sempre esteve em voga, mas eu acho que nos últimos anos ganhou uma proporção muito grande, né? E o IBEF é justamente isso, né? O IBEF como um instituto, né, focado na área de finanças, economia e gestão, eu acho que é um ponto bem interessante você, como líder da área de finanças, poder tratar desses assuntos junto com os membros, né? Verdade, Thiago. Primeiramente, agradecer estar aqui com esse time super, super competente, né? E, de fato, ocupar essa cadeira de líder na área de finanças é um desafio, dado que é uma das áreas que tem maior relevância, né, para os temas abordados constantemente pelo IBEF, mas acredito que primeira vez, né, que eu estou liderando um time dentro do CQC, e para mim ficou super fácil, eu digo, né, porque eu estou com um time super competente, pessoas que, como o Buffon falou, né, nosso trabalho é mais direcionar o trabalho. Mas falando especificamente sobre o CQC, a nossa ideia, né, no CQC de Finanças é produzir conteúdo que elenque ali a parte de finanças pessoais, comportamentais, públicas, privadas, falar um pouco também, quando tiver oportunidade, sobre investimentos, que é uma área que eu lido de fato diariamente, né? E que tem muito esse viés comportamental. Eu sempre brinco que normalmente são páginas que as pessoas costumam passar em leituras, não no jornal físico mais, né? Porque quase ninguém lê, mas digitalmente, porque muitas das vezes é um assunto um pouco difícil de compreensão. Então, acho que um pouco do nosso desafio dentro desses CQCs, não só de finanças, do ESG e outros mais, é a gente conseguir comunicar, né, com a sociedade em geral e transmitir esse conhecimento que muitas das vezes para nós está fácil, é do dia a dia, do nosso linguajar, mas para muitas pessoas ainda é algo que está um pouco longe. Exato. Uma coisa que vocês trouxeram em comum e que eu acho que é importante a gente mencionar também
é que os times são muito fortes, né? E quando a gente diz que as pessoas que estão participando, integrando esses comitês, elas são extremamente especializadas naquilo que fazem e, através dos comitês, conseguem externalizar esse conhecimento. Então, qual é a questão chave da criação dos comitês e dessa produção de conteúdo toda, né? É a interação entre os membros, porque isso possibilita, né? Eu acho que o podcast, inclusive, vai chegar aí com esse papel bem forte, porque a gente também vai trazer interação entre vários comitês dentro de um mesmo episódio, né? Isso vai ser bem legal para conectar temas, integrar os membros internamente dentro do comitê, que ali você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas que fazem parte do Instituto e que talvez você não conheceria se não fosse pelo interesse comum da temática, né? E levar para fora das paredes da especialidade, né? Porque foi o que você trouxe, né, Fabrício? Você, no dia a dia, está lidando com isso, né? Pessoas de alto cacife, como você estava conversando, Buffon, sobre, né, Marcelo produz conteúdo altamente qualificado. E aí você conseguir produzir esses conteúdos de uma maneira que o cidadão e todos os membros do Instituto consigam absorver aquele conhecimento, né, fazer essa troca de experiência e de estudo, é muito relevante, não só para nós enquanto Instituto, para os membros internos, mas para a sociedade de uma forma geral. A gente vai comunicar as informações que são muito importantes para todos, ligadas à gestão, empreendedorismo, finanças, economia, né? Isso é importante para todo mundo, afeta a vida de todas as pessoas. Mas comunicar isso de uma forma mais inclusiva, mais aberta, né? De uma maneira que todos consigam absorver o conhecimento do ESG, por exemplo, né? Até os grandes empresários, às vezes, têm dificuldade de entender, e aí vocês conseguem produzir esse conteúdo de várias formas, né? Atualmente, quais são as linhas de possibilidades de produção de conteúdo para um comitê e quais vocês têm adotado, Buffon? Então, as linhas principais, né, são o post, né, que tem nas redes sociais do IBEF, os artigos, agora o podcast e também o que a gente está fazendo muito botando na assessoria de imprensa, na imprensa, pautando alguns temas que são relevantes, seja, por exemplo, projeto de lei que vai alterar o sistema, né, de ESG, enfim, regulamentar alguma coisa relacionada ao tema, ou seja, alguma notícia internacional que tenha relevância para a gente tem também tentado pautar isso na imprensa para que isso saia com alguma nota nossa ou com alguma fala de algum especialista do grupo. São temas que a gente tem tratado isso. Os artigos, de modo especial, também, desde que eu entrei no CQC há 3 anos atrás, eu acho que o artigo é uma forma muito boa de divulgar os conteúdos, né? Acho interessante no CQC isso, assim, né? É uma oportunidade que o profissional tem de botar a sua forma de pensar, o seu entendimento sobre a realidade para que outras pessoas tenham acesso. Então isso é bastante importante no meio empresarial, principalmente no Espírito Santo. Eu acho que aqui a gente tem várias pessoas que lidam com o meio empresarial, a imprensa trata, mas sempre é bom ter mais pessoas falando, mais pessoas com conteúdo falando sobre o tema. Então, esse modelo, Juliana, que a gente tem tentado fazer. Botar algumas coisas na imprensa, através da assessoria que o IBEF tem, o post, artigo e agora o podcast. Aproveitando o gancho, Buffon, você mencionou desses três canais ali de produção de conteúdo, né? Acho que a grande também ideia do IBEF é tentar trazer uma série de eventos, né? A possibilidade da gente compartilhar também com pessoas que estão que vão além do IBEF, né? Então, o IBEF, ele tem essa grande dinâmica também de poder trazer personalidades, né? Figuras importantes de diversos meios para tentar compartilhar, de fato, esse conhecimento entre os membros. E acho que, aproveitando o gancho dessa questão do conteúdo, como a gente tem esse capital humano muito forte, né, dentro do IBEF, eu acho que a grande ideia não é necessariamente a gente trazer um academicismo para dentro do IBEF. Não é isso que a gente está fazendo, né? Na verdade, é tentar compor essa habilidade que cada pessoa tem, né? E, ao mesmo tempo, de compartilhar isso com alguns membros, mas, ao mesmo tempo, de tentar traduzir isso para a sociedade.
Eu acho que o Fabrício mencionou justamente a questão, poxa, a parte do jornal de finanças, normalmente o pessoal pula, normalmente vai para o esporte, né? Mas assim, de qualquer forma, eu acho que tem um grande ganho aí de fazer essa tradução. Então, o IBEF, né, a parte dos CQCs, a gente tem um contato muito grande nessa assessoria de imprensa, ela nos procura, a gente faz esse mapeamento de pessoas que estão disponíveis, né? Voluntariamente, lógico, que a gente trabalha, né, nessa parte do voluntarismo, né? Esse é um ponto muito importante aqui do IBEF. E, ao mesmo tempo, de tentar traduzir essas informações que a gente possui para que a sociedade, de fato, entenda de uma maneira muito mais apurada e simples. Simplicidade também é muito difícil de se alcançar, mas eu acho que a gente tem tido bastante sucesso nesse ponto aí. Eu acho que é um pouquinho disso. Fabrício também é uma carteirinha que, dentro da imprensa aqui, a gente vê direto na imprensa capixaba, né? De vez em quando a gente aparece, mas o meu conselheiro tem aparecido mais, constantemente. Mas eu acho bacana citar também que dentro dos grupos, né, de comitê qualificados ali, nós temos pessoas com capital humano forte, como você disse, mas com perfis bem diferentes. Então a gente consegue abranger desde a pessoa que tem uma habilidade, né, uma familiaridade melhor pela escrita, outras pessoas que têm pela comunicação, pela fala. Então a gente consegue, de fato, tirar um proveito máximo de todo mundo que está lá dentro. E a gente tenta criar algumas formas de engajar o povo, né, digamos, que está lá dentro, dado que todo mundo tem muitos afazeres, familiares, trabalho, e como você bem citou, é um trabalho voluntário. Então, dentro do CQC de Finanças, nós promovemos atualmente um encontro presencial mensal. A gente criou o formato do almoço, inclusive, que é um horário que normalmente a gente já está na rua mesmo, né? E não mata, às vezes, um tempo mais à noite, para a gente sentar, atualizar alguns temas que estão mais relevantes, já pensar em próximas produções de conteúdos, inclusive do meu time amanhã, um almoço que a gente vai fazer mensal, e tem saído bastante coisa boa desses bate-papos. E se a gente fica só vendo as fotos, pensando assim, né? A gente podia marcar um almoço geral de todo mundo, que é muito legal também, né? Eu acredito que isso foi uma coisa muito bacana, que a nova temporada aí do CQCs trouxe, né? A gente tem visto um movimento bem legal de interação entre os participantes dos comitês, explorando mesmo essa troca, que é muito rica, né? Você juntar ali 10 pessoas que entendem que aquela temática é muito relevante e estão sempre atualizadíssimas com relação a todos os vieses que envolvem aquela temática, é muito rico. Porque você tem várias fontes de conhecimento, várias mentes ali, e como o Buffon mencionou, né, vários olhares. E aí isso vai fazendo com que o conteúdo ele seja produzido de uma maneira muito interessante para quem recebe. Quer fazer alguma colocação, Thiago? Não, acho que na verdade, assim, faltou tem um sabor a mais também dentro dos comitês, porque a gente faz uma premiação final, né? É verdade! Então, a gente tem lá o IBEFiano de Sucesso, por exemplo. Então, acho que para consagrar, né, toda a produção realizada, a gente tem um grande encontro ao fim do ano, né, com destaque para o empresário de sucesso. Está entrando agora outras temáticas também, né, para essa coroação, né? Mas a gente tem dentro dos CQCs também o IBEFiano de Sucesso. E aí, de fato, né, é uma competição que eu chamo de competição sempre de ganha-ganha, porque a gente vai produzindo mais conteúdo, né, a gente tem essa capacidade, capilaridade dentro o acesso que a gente possui hoje para transformar esse conteúdo de fato acessível à população, né, capixaba, e quer dizer, isso acaba indo também para outros segmentos, acaba indo para a parte da região sudeste, extrapola, o IBEF tem vários núcleos, né, ele está distribuído em vários estados no Brasil, mas inclusive esse IBEFiano de Sucesso, por exemplo, a gente está com um vencedor aqui, que foi Buffon, né, teve um destaque, se eu não me engano, foi no primeiro ou segundo ano, né, Buffon? Foi no primeiro. Primeiro ano. Então ele já começou é o Neymar, né? É o Neymar, já começou excelente aqui. Então o Buffon já traz essa carga de experiência, né, para dentro. O próprio Fabrício, ele tem um acompanhamento junto, a gente... começou lá no IBEF Academy, né, Fabrício? Exato. Tem um ciclo de formação que a gente faz também, outros segmentos dentro do IBEF,
mas a gente trouxe para próximo ali dos CQCs. Então tem essa coroação, né? Tem esse prêmio do IBFN de sucesso, com destaque, se eu não me engano, para a parte de cursos de pós-graduação, né? Sim. Então aqui junto à FUCAP, o vencedor, por exemplo, desse ano, ele ganha, de fato, ali uma ajuda, uma premiação muito grande para fazer um curso de pós-graduação na área em que ele deseja, justamente pelo que o Buffon mencionou. A gente tem várias áreas, né? Pessoas de vários segmentos dentro do IBF e, poxa, nada melhor do que entrar nessa parte dentro do business plan, né? De cada membro poder ter esse plus, esse upzinho aí que a gente tem no final. E talvez alguém que está nos ouvindo nesse momento ou nos assistindo pode ter ficado curioso para entender como é que funciona essa dinâmica e como ser premiado, né? Basicamente, atualmente nós temos cerca de 60 membros participando dos comitês qualificados de conteúdo. Então é bastante gente, muita gente boa mesmo. E nós temos uma dinâmica, né? Um fluxo de entregas. Então todos os meses a gente tem a pontuação que é direcionada para cada uma das frentes que o Buffon trouxe, né? Então, os artigos, o post, o podcast, os eventos que o Thiago complementou. E essas produções, elas têm prazos de abertura para entrega. A gente recebe aqui como time e computa e isso vai para um ranking. E esse ranking ele vai acontecendo ao longo de todo o ano. Então, tem uma certa gamificação também, que a gente colocou os comitês para essa brincadeira gostosa aí uns com os outros, né? De contribuir através das produções. E essas produções são pontuadas. Essa pontuação ela vai até o final do ano acontecendo tanto individualmente como enquanto grupo. E ao final do ano a gente tem a premiação do orgulho de ser IBF e as vantagens que o membro recebe com isso. Juliana, eu queria falar assim, como o primeiro ganhador lá do ano, eu nem sabia, na verdade, que teria essa premiação no final do ano. Assim. A minha tinha gamificação, tinha um ranking, isso era bem divulgado e bem feito para todo mundo sabia sobre o ranking e tal, e tinha até uma competição. Mas o Thiago falou assim, sobre a questão de ser voluntário e o ranking, né? Eu acho assim, é voluntário, a gente não tem nenhum, quem participa não tem nenhum ganho remunerado, mas tem outros ganhos, né? Principalmente esse de você conviver com pessoas qualificadas, compartilhar conhecimento, aprender, às vezes tentar também ensinar, enfim, né? Compartilhar seu conhecimento. E tem também de você conseguir expor isso para outras pessoas. Então, não só dentro do IBF, para as pessoas fora do IBF. Então, é quase que um fim em si mesmo, né? Se participar do CQC, você tem todo esse ganho e no final tem a possibilidade de participar dessa premiação. É importante, o Thiago falou, que a premiação se dá na noite lá do principal noite do IBF, né? De premiação, né? Com o equilibrista e outros importantes prêmios que o IBF dá historicamente. Então, é bem bacana ser reconhecido e ser premiado no meio de grandes empresários, né? Então, é isso, assim. Então, falo com todo mundo que é IBFiano, ou quem não é IBFiano e está ouvindo e que quer participar do IBF, a gente participar, que é sempre bem-vindo. Tem a Mariana Simon, né, que hoje é diretora de relacionamento lá. A Roberta Valiati, ela passou o bastão para a nova gestão. Então, assim, a gente no próprio site do IBF, Buffon, a gente tem ali alguns links para a pessoa que se interessar de fato a participar e a ser membro. A gente faz essa convocação também, né, das pessoas que querem, que acham interessante. Muitas vezes é muito próximo dos nossos círculos, né, de pessoas mais conhecidas, mas quem ficou interessado, né, com foco nessa parte de gestão, né, empreendedorismo que a gente tem vinculado a finanças, né, e economia, e para melhoria do desenvolvimento do Espírito Santo, quem tem esse foco, de fato, o IBF está de portas abertas, né? Ele se apresenta muito bem para isso. Então, acho que é um pouco essa porta de entrada de você se conectar, né? A gente fala muito de conexão, acho que o IBF é uma grande oportunidade das pessoas acabarem se conectando em prol disso. Você falou dessa questão, Buffon, acho que é muito importante também de frisar, Juliana e Fabrício. Poxa, a gente tem momentos dentro do IBF
que são momentos muito importantes, né? Então, por exemplo, o IBF Business é um outro plus que a gente tem também de fechar negócio. Então, assim, como a gente tem muitas pessoas distintas com negócios distintos, então ali a gente até brinca que se não fechar com 3 reuniões no final daquela noite do IBF Business, por exemplo, poxa, não está contando, não valeu a pena. Então a gente normalmente faz isso, tem essas oportunidades aí, os próprios membros dos CQCs participam bastante desse momento para apresentar rapidamente a empresa, etc. E para, de fato, gerar negócios para um ambiente de melhoria cada vez mais forte aqui do Espírito Santo. E para que nós possamos também nos conhecer enquanto membros, né? Assim, hoje nós nos ativemos a conversar mais sobre os CQCs, que são os Comitês Qualificados de Conteúdo, mas o IBF tem uma pluralidade de possibilidades de interação dentro, né, do Instituto. Tem vários eventos, a gente esteve no Happy Onboarding, né, dos novos membros na semana passada. Então, tem várias formas de interagir, inclusive aqui dentro do nosso podcast, que eu acho que é uma coisa interessante, a gente já está caminhando para o fim, mas de trazer para quem aí está também nos escutando, nos assistindo, que eventualmente seja membro do Instituto e tenha interesse em participar do podcast, também está aberto, né? E quem não é membro também, assim, pode estar aqui como convidado e vai ser maravilhoso para nós. Uma estruturação do nosso podcast que é importante de ser mencionada é que hoje nós estamos com esse formato de mesa, mas que todos os comitês produzirão seus próprios episódios. Então, a gente não vai ter a composição da mesa sempre igual. Então, essa variação vai trazer uma diversidade bem grande, não só de temáticas, como de formas de abordagem, né? Então, vai ser sempre uma surpresa aí para o ouvinte, para o espectador, o que a gente vai entregar de conteúdo no podcast. Mas uma coisa eu tenho certeza e posso garantir, sempre vai ser muito rico em troca, em experiência, em conhecimento entre os membros, né? Bacana. Só fazer uma complementação até que o Buffon falou, quando a gente tem a oportunidade de expor o nosso conhecimento em mídias públicas que são muito acessadas, além de gerar o conhecimento, a gente também aparece para outros profissionais qualificados que muitas das vezes não participam de grupos como esse. Então, acho que é uma das formas também de a gente atingir e para que eles saibam, né, que aqui dentro eles também podem se juntar a gente, também realizar produções, conectar, enfim, trazer mais capital humano para perto. Porque muitas das vezes, assim, no geral, quando a gente vê essas produções de conteúdos, podcasts, normalmente no final tem um link para você comprar um curso, né? E não é um pouco da nossa intenção. Não vai ter nenhum link aqui no final, acredito eu. Brincadeira. Mas inscreva-se no canal. Esse é o link. Exato. Divulgue, compartilhe, mas é realmente gerar conhecimento, fazer com que outros profissionais possam saber que aqui dentro, né, tem um time que tem um interesse em comum, que é de realmente focar aí na divulgação de empreendedorismo, gestão, ESG, finanças, capixaba e passando um pouco até dessas fronteiras. Acho que é isso. O pontapé está dado. Agora vamos startar, então, os podcasts com os grupos aí, com os comitês qualificados de conteúdo. Perfeito. E esse foi o nosso primeiro episódio. Logo, logo gravaremos outros e vocês poderão acompanhar no Spotify, no YouTube. Então, é brincadeira, mas é verdade. Inscreva-se no canal. Siga o nosso canal também no Spotify para ficar por dentro de todos os conteúdos que serão produzidos. E agradeço imensamente a presença de vocês, por terem topado o primeiro podcast e por contribuírem tanto com o Instituto. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, Med Senior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.